Seja bem-vindo ao Momentos que Brilham. Hoje conhecemos um estudo premiado sobre a doença obsessivo-compulsiva. Segundo a investigação, cerca de 4% dos portugueses perde qualidade de vida ao repetir rituais sem sentido. Na segunda parte, destaque para uma ferramenta capaz de reduzir custos na indústria automóvel. Uma solução em computadores aplicada aos processos da estampagem e capaz de diminuir o tempo e os custos da produção. Mas para já, novos marcadores para a doença obsessivo-compulsiva, uma doença que afeta mais de 4% da população portuguesa. É meu primeiro convidado, Pedro Morgado, do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Universidade do Minho, a quem agradeço a vinda até aqui ao Porto Canal e ao Momentos que Brilham. E começávamos, se calhar, por falar um pouco sobre esta doença. Afeta, como disse na introdução, cerca de ou mais de 4% da população nacional e, no fundo, a sua qualidade de vida. O que mais podemos acrescentar? Exatamente. É uma doença psiquiátrica em que os doentes sofrem muito e provavelmente haverá doentes em casa que têm alguns dos pensamentos que nós aqui vamos falar, mas como funciona nas suas vidas, apesar desse grande sofrimento, acabam por nunca procurar ajuda, e daí a importância também de falarmos sobre estas doenças, e eu aproveito para agradecer o vosso convite. E é uma doença em que se apresentam obsessões, que são pensamentos repetidos, que aparecem na cabeça dos doentes independentemente e contra a sua vontade, e que são pensamentos sem sentido e que nada têm a ver com os próprios doentes. E que por causa disso lhe causam muita ansiedade, lhes provocam resistência, os doentes tentam resistir a esses pensamentos, mas infelizmente não conseguem, e acabam por ter que fazer comportamentos, que são as compulsões, que são também comportamentos sem sentido, que os próprios doentes reconhecem que não têm lógica, mas aos quais não conseguem resistir, porque o sofrimento provocado pelas obsessões é tão grande que acabam por ser compelidos a fazer as compulsões. Alguns exemplos, por exemplo, para nos perceberem melhor dessas ações repetidas: lavar a mão, lavar as mãos, por exemplo, consecutivamente ou repetidamente, fechar a porta de casa. Exatamente. Se calhar esse é o exemplo mais fácil que nós costumamos usar para ilustrar esta doença. Imagine que depois de lavar as mãos, na sua cabeça aparece a ideia de que as mãos continuam sujas, mas sabe que elas estão lavadas, sabe que é lógico que se as acabou de lavar, elas estão lavadas. E então este pensamento é tão intenso e tão repetido que acaba por ter necessidade de as voltar a lavar. E quando termina de as lavar, volta a ter uma obsessão. E portanto isto repete-se e leva até que alguns doentes percam imensas horas nestes rituais de lavagem e que inclusivamente acabem por desenvolver dermatites, infecções, inflamações da mão, em consequência de repetirem estes comportamentos. Este é um dos exemplos, aquele que falámos sobre o ter que verificar uma porta, que o doente sabe que está fechada, mas o pensamento é tão intenso, é tão repetido, é tão disfuncional que acaba por ter que o fazer. Mas depois, o doente tem noção que estas ações são desnecessárias? Os doentes têm normalmente completa e perfeita noção de que é absurdo, que é desnecessário, o que lhes causa ainda mais sofrimento. E o que acaba por também causar alguns sentimentos de vergonha e de culpa e de evitar que procurem a ajuda de um amigo e, sobretudo, que procurem a ajuda de profissionais. E agora falando um pouco da vossa investigação, no fundo, quando penso nesta doença, penso muito associada ao stress. Eu penso que é por aí um bocado a vossa linha de investigação. Precisamente. Aquilo que nós encontramos foi uma relação entre o stress e a doença obsessiva-compulsiva. Já se sabia que os doentes, quando estavam mais estressados, tinham mais sintomas da doença. Mas aquilo que nós identificamos foi uma clara correlação entre estar mais estressado e ter um aumento da hormona que é secretada quando nós estamos estressados, que se chama cortisol, correlaciona-se com a gravidade da doença. Portanto, doentes com a patologia numa forma mais severa têm mais stress e têm mais secreção desta hormona do stress. Aquilo que também verificamos é que, colocando estes doentes a fazer uma tarefa de decisão numa ressonância magnética funcional, que permite ver, no fundo, a ativação de determinadas áreas cerebrais enquanto os doentes desempenham alguma tarefa, aquilo que nós verificamos é que há áreas que também têm um funcionamento que é disfuncional. E fizemos isto por comparação com outras pessoas que não têm a doença. Portanto, comparamos doentes com pessoas não doentes. E ao identificarmos estas áreas disfuncionais, ao identificarmos que estes doentes, como nós também já sabíamos, têm uma maior propensão para evitarem correr riscos. Às vezes nós na vida temos que correr riscos e isso é saudável. E faz sentido que nós possamos escolher uma opção mais arriscada do que outra. E estes doentes retraem-se muito, também por características da própria doença, porque vivem muito estressados, porque vivem muito assustados com aquilo
aquilo que pode acontecer e porque sobrevalorizam a hipótese de virem a perder alguma coisa quando arriscam. Então aquilo que nós encontramos foi esta hiperativação e esta relação com o stress, e estamos agora apostados em desenvolver mecanismos que nos possam ajudar a atuar de maneira diferente junto destes doentes. E como é que conseguiram chegar até esta identificação? Com marcadores biológicos, com marcadores psicológicos? Exatamente. Aqui em termos mais científicos, não é? Ok, nós usamos dois tipos de marcadores. Um marcador psicológico, utilizamos uma escala de stress percebido, utilizamos o marcador biológico, que neste caso foi o cortisol, mas temos dados que ainda não foram publicados, utilizando outros marcadores do stress, outras hormonas e outros neurotransmissores que estão correlacionados com o stress, e depois utilizamos a ressonância magnética funcional e estrutural, que são duas técnicas que nos permitem observar tanto a estrutura do cérebro dos doentes como o seu funcionamento numa tarefa específica. E como me dizia há bocado, o objetivo final é a terapêutica. O objetivo final é a terapêutica. E o que é que isto traz de novo? Em primeiro lugar, nas doenças psiquiátricas em geral, nós não temos muitos marcadores biológicos. O diagnóstico faz-se na clínica, faz-se na entrevista com o doente. E isto às vezes é um problema. Portanto, nós começamos agora a ter alguns marcadores biológicos que nos vão ajudar a confirmar certos diagnósticos. É um problema porquê? Porque não há nada específico que identifique, depende muito da forma como o doente explica a sua doença. Exatamente, depende muito da forma como o doente explica e como o médico a percebe. Portanto, está muito dependente das características individuais de cada um dos médicos. E isso não é bom em nenhuma área da medicina e, naturalmente, esse tem sido um dos problemas da psiquiatria. E, portanto, ao identificarmos alguns marcadores biológicos, podemos mais facilmente fazer o diagnóstico. Por outro lado, podemos acompanhar a evolução da doença em cada um dos doentes e perceber se o doente vai ficar pior, se vai ficar melhor, se a resposta terapêutica está a ser a que nós esperamos. E, por outro lado, vai permitir desenvolver novas intervenções terapêuticas. Eu não lhe disse antes, mas se calhar valia a pena falar aqui de estudos que estamos a realizar em paralelo, utilizando modelos animais de stress, que também desenvolvem alguns comportamentos de tipo compulsivo, portanto parecidos com aqueles que os doentes fazem. Claro que nós nos animais não lhes perguntamos se eles têm um pensamento que estão sujos, mas verificamos se eles têm mais comportamentos de limpeza ou se eles carregam mais vezes numa alavanca, sem isso fazer grande sentido. E estamos nos animais a testar novos fármacos e substâncias diferentes para modular esta doença. No humano, aquilo que estamos a fazer é, observando as áreas que estão com uma ativação disfuncional, estamos a procurar com técnicas de psicoterapia e de ressonância e de neurofeedback por ressonância magnética em tempo real, portanto dizer ao doente, olha, esta área está-se a ativar de forma disfuncional, vamos trabalhar para que reduzir esta ativação. E por estas técnicas estamos a procurar novos tratamentos para estes doentes, porque de facto há um número importante de doentes que com os tratamentos que estão disponíveis não se consegue tratar, apesar de poder melhorar alguma coisa, continuam a ficar sempre muitos sintomas residuais que implicam perda de qualidade de vida, implicam maior stress e implicam maior sofrimento. E é nisso que estamos a trabalhar. E neste balanço terapêutico é possível adiantar alguns números, alguma percentagem de sucesso ou insucesso? Ok, nos trabalhos que realizamos no modelo animal, o sucesso foi muito grande. Mas eu gostaria de destacar aqui que há uma grande diferença quando se aplica um tratamento num modelo animal e quando depois ele é replicado nos humanos. Nos trabalhos que estamos a desenvolver com os nossos doentes no Hospital de Braga e na Universidade do Minho, estamos a começar, porque tivemos estes primeiros resultados que nos mostraram as diferenças e nós agora estamos a começar a trabalhar essas diferenças. Espero que daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, quem sabe 1, 2 anos, possamos trazer aqui algumas novidades nesse sentido. Mesmo a terminar, só uma última questão, uma curiosidade. É uma doença mais comum nos homens, nas mulheres, em que idade? E se, por outro lado, ainda há o estigma em relação a esta doença e a vergonha de procurar ajuda? Há um estigma em relação a esta doença, como há em relação a todas as doenças psiquiátricas. Repare que mesmo os médicos, quando se querem tratar mal uns aos outros, às vezes insultam-se com doenças psiquiátricas. Isso é altamente estigmatizante. Esta é uma doença que é tão frequente nos homens como nas mulheres, que aparece sobretudo em pessoas jovens. Há algumas diferenças na idade em que aparece entre homens e mulheres, mas penso que não será muito relevante falarmos aqui. O que é importante saber é que é uma doença que normalmente aparece entre o final da adolescência e o início da idade adulta e que leva a que muita gente, e eu recebo pacientes, que estão há 20 anos a sofrer com esta doença e que ainda não procuraram
procuraram ajuda. Portanto, aquilo que eu posso deixar aqui como mensagem final é que se alguém sofre com algum tipo de pensamentos que reconhece que não são seus, que não têm a ver consigo, mais que não têm a ver consigo do que propriamente que não são seus, o melhor é procurar ajuda e é falar com os seus médicos de família, que depois poderão fazer uma orientação para os serviços de psiquiatria. Pedro Morgado, agradeço a vinda até aqui ao Porto Canal e ao Mentes que Brilham. Espero ter cá mais vezes a si ou um membro da sua equipa para nos dar a conhecer mais investigações. Quanto a nós, tempo agora de irmos para o exterior. Vamos conhecer